Vamos lá, acabou de acontecer algo histórico aqui na Argentina. Você tem certeza que você quer esse acordo? Absoluto, eu tô no valor. Campeonato Brasileiro. Eu apostei que o Flamengo termina na frente do Vasco no Brasileiro. E você acha que O Vasco vai terminar na frente do Flamengo. Vai. se o Vasco terminar na frente do Flamengo, eu te dou 600 mil reais. E se o Flamengo terminar na frente, eu só perco só 6. Eu tô no valor. Eu tô dando 100 vezes mais o valor dele. Então tá bom. Quem tá no valor? Gol do Raio, que vai ganhar 6 mil, ou Renan, que pode ganhar 600. É o risco da bet. Toda bet tem risco. Flamengo tem. Num primeiro momento, eu só consigo pensar uma coisa. Como eu gostaria de estar falando grosso assim, hein? 6 mil pra cá, 600 mil pra lá. Que é isso, hein? Quem acompanha aí? Vocês gostam? 2 influenciadores de bet, né? O Gol do Raio, que é flamenguista, e o Renan Bragança, que é vascaíno. Olha isso. Detalhe, o vascaíno tá acreditando, hein? Já pensou? 600 mil na conta, família vascaína. Chega aí que você vai acompanhar essa resenha, porque eu também vou destacar aqui o Tietê, né? Deu uma entrevista para a TNT Esportes e foi perguntado sobre o clássico contra o Flamengo. Ele analisou, avaliou ali a partida do Vasco e já projetou, já que o Vasco encara o Flamengo na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui também Hugo Moura, que falou na Band aqui do Rio de Janeiro, falando do trabalho do Carille durante essa semana, projetando também o duelo contra o Neymar, mas parece que não vai acontecer. Neymar está fora dessa partida contra o Vascão e tem 2 informações aqui bem interessantes para a gente trocar uma ideia. Uma é em relação ao goleiro mais bonito do Brasil. Que isso, Thiagão? Não, melhor goleiro do Brasil, Léo Jardim. E a outra é sobre Maxime Domingues. Agora há pouco saiu essa informação. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. E eu gostaria de começar com essa entrevista do Hugo Moura na Band aqui do Rio de Janeiro, os donos da bola, não é isso? Hugo Moura falando exatamente dessas 3 semanas, né, que o Vasco vai completar aí visando o jogo contra o Santos. E ele fala também um pouco ali do Neymar, mas a gente vai destacar aqui uma informação do Ricardinho Martins. Se liga só. Eu acho que esse recesso que a gente teve agora após o Carioca serviu muito da gente entrosar com aqueles jogadores que estavam chegando, né, que pegou o campeonato ali no embalo, não teve tempo para treinar. Acho que o professor está muito bem no que ele está fazendo na semana, uma semana muito produtiva, parte defensiva e claro que no final da semana é a parte ofensiva e com isso ele está conseguindo treinar as bola parada. Então acho que a gente está meio caminho andado para a gente fazer uma grande estreia contra o Santos e claro, fazer uma excelente temporada que esse clube aqui também merece e o nosso elenco está merecendo bastante pelos treinamentos. Hugo, eu vou passar a bola aqui pro Fernando e pro Flávio Mendes, mas tem uma pergunta simples para te fazer sobre domingo. Domingo o Vasco estreia contra o Santos, a gente ainda não recebeu o boletim médico do Santos. A gente não sabe se o moleque Ney vai ou não vai. Vai dar uma secadinha para ele não voltar logo nesse domingo contra o Vasco? Ai, cara, eu tenho um negócio comigo porque muito fã do Neymar, né? Mas acho que o futebol brasileiro estava precisando de uma pessoa igual o Neymar. Aumenta muito o futebol brasileiro. A gente sabe que o futebol brasileiro é um campeonato muito difícil. E ainda mais com o Neymar, com o Coutinho. A gente vê uns caras que fez história lá fora e está podendo jogar aqui no Brasil agora. É muito gratificante. Mas ali no São Januário ali, a gente vai ter que dar uma pegada, né? A gente sabe como que é ali em São Januário, é um caldeirão. E que a gente tem que começar com o pé direito para sair com os 3 pontos dali. Tá aí. Antes de destacar esses 2 pontos aí, das respostas do Hugo Moura, deixa eu te perguntar. Você entende que o Hugo Moura é titular absoluto desse time? Ou é uma burrice do Carille? Você começaria com outro jogador ali, exercendo essa função de primeiro volante? Fala comigo. Porque um tempo atrás, quando o Vasco começou com aquele meio campo muito qualificado, né? Pelo menos na ideia, na teoria, Jair, Tietê e Paulinho, eu já falava aqui do Hugo Moura, né? E aí teve
2, 3, pô, tu é muito burro, tu não entende nada, o Hugo Moura não aguenta correr, não sei o quê. Tá aí. Família, tá na tela pra vocês, ó. Neymar está fora da estreia do Brasileirão. O craque do Santos segue tratando uma lesão na coxa. Informação do Ricardinho Martins. Então ele tá fora aí da estreia contra o Vasco. Poxa, o Neymar é um grande jogador, né? Ele é muito acima da média. A galera, né, às vezes compara aí, né, em relação ao Coutinho. Já falei isso aqui, não é porque ele joga no Vasco, sou muito fã do Coutinho, mas não existe comparação. O Neymar é uma outra parada. Ah, mas o Neymar já começou lá no Santos, sendo decisivo, é isso, fez gol olímpico, gol de não sei o quê, deu assistência. Irmão, esquece, é outra parada. Eu não vou nem entrar no debate se o time do Santos na frente tem mais opções, né? O Guilherme, Soteldo, o Tiquinho também sabe jogar, nem vou entrar nessa questão. Não dá pra comparar Neymar e Felipe Coutinho. Não dá, não existe comparação. A gente tem que ser sincero nesse ponto. Mas entendo, né, que o Felipe Coutinho, espero, né, que ele possa estrear aí com a camisa do Vasco, agora com jogadores, né? O Hugo Moura até falou sobre isso aí, sobre a questão do entrosamento. A gente espera que o Felipe Coutinho possa ser decisivo com a camisa do Vasco nesse Brasileirão, Copa do Brasil e também Sul-Americana, família. E aí, pegando o gancho ali do Hugo Moura também, bem interessante ele falando, né, que o Carille estava tentando ajustar essa parte defensiva e também agora na reta final, visando a preparação aí para o jogo contra o Santos, já ia focar no comando de ataque. E aí eu tava vendo essa postagem aqui do estagiário do Vasco, tá aí, ó, último gol de Verratti com bola rolando foi no dia 1º de fevereiro, contra o Volta Redonda. Aí ele comenta aqui que de lá pra cá foram 8 jogos e 2 gols de pênalti. É uma questão com o Verratti? Você acha que o Carille tem que sacar ele, nesse momento ele tá atrapalhando, ou é o Vasco que não tá conseguindo tirar o melhor do Verratti? E eu acho que esse é o ponto, né? Se a gente estivesse aqui falando de oportunidades perdidas pelo Verratti, aí é outra resenha. Agora, não dá pra você exigir do Verratti sair da área, tabelar, fazer uma virada de jogo, abrir a capa do Batman fora da grande área ali, girar, dar um tapa na frente, clarear o jogo. Ele não faz isso. O Verratti é um centroavante ali, para jogar dentro da área, fazer uma parede ali, brigar pela, né, a bola aérea. É isso. O último toque, a última finalização para empurrar para dentro do gol. É isso. Qualquer outra coisa, você não espere nada do Verratti. Então, claro que você tem que ajustar essa questão aí na fase ofensiva, e eu venho batendo nessa tecla aqui, né? Felipe Coutinho tem que melhorar o seu desempenho, o Nuno tem que ajudar nesse sentido, não sei quem vai jogar aqui pelo lado direito, imagino até que vai ser o Ryan, mas eu gostaria de ver outro ali, ou o Lloyd, ou o Garré. Acho que o Carille não tem que, né, testar o Ryan ali, começar com o Ryan ali, talvez, tá, beleza? De repente, no decorrer do jogo, no segundo tempo é uma coisa, mas fazer o Ryan ficar correndo atrás de lateral, ajudar defensivamente, você não vai tirar o melhor do Ryan. Você não vai tirar o melhor do Ryan. Então eu não gostaria, né, de iniciar o Brasileirão com o Ryan por ali. Mas vamos ver. Mas o fato é que o Vasco tem que ajustar essa fase ofensiva aí que tá bem precária, né? Podemos dizer assim. Mas é isso, família vascaína. Espero que o Vasco possa fazer uma grande estreia e ganhar do Santos, né? Repetindo aí os últimos anos. 2020, o Vasco estreou bem contra o Sport, 2-0. 23, 2-1 contra o Galo. 24, 2-1 contra o Grêmio. Então a gente espera aí comemorar aqui no dia 30, trazer as reações santistas, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de destacar uma resposta do Tietê, falando da análise dele sobre o clássico contra o Flamengo e também já projetando, né, a próxima partida, segundo ele, né, claro, a gente vai encarar o Flamengo aí no Campeonato Brasileiro. E aí logo depois eu trazer esses dois influenciadores aí que eu acompanho, né, porque de vez em quando eu gosto de fazer uma bet, eu sei que a galera gosta aí também, eu acompanho lá o Gol do Raio e também o Renan Bragança, que inclusive estão na Argentina, né, acompanhando aí a partida de agora a pouco, né, daqui a pouco aí Argentina contra Brasil, e aproveitaram ali o calor do momento, Brasileirão começando, Vasco, Flamengo, rivalidade, fazer essa aposta aí. Olha isso. A gente sempre entra para vencer, né? Eu acho que foi nítido a luta, a garra, a entrega que a equipe teve. Infelizmente não conseguiu, mas acho que não tem muito o que lamentar. Acho que o time conseguiu fazer um embate como que eu posso explicar? Acho que foi um jogo assim pegado, foi um jogo truncado, talvez não tão bonito para se assistir, mas quem entende de futebol viu que a nossa equipe deixou tudo dentro do campo, infelizmente não conseguiu, mas é assim, o futebol, né? Às vezes a gente vive de derrotas e de vitórias, não dá para naturalizar porque não pode ser natural, a gente sabe que
É um clássico em que se muda a semana, a atmosfera muda, né? A gente sabe que é um clássico pesado assim, nesse sentido de ter que vencer, a derrota não interessa, o empate às vezes também não é bom. A gente sabe da qualidade da equipe deles também, mas vamos ver, a gente vai encontrar eles ainda aí no decorrer do ano e vai ter briga de novo, num bom sentido, né, dentro do campo ali, sem ser desleal, mas um clássico não vou falar guerra porque depois vão tirar do contexto, mas é diferente, com certeza, com certeza. Vamos lá, a gente botou até as camisas aqui. Vambora, é o gigante. A aposta tá feita, aperta minha mão. Aposta de homem, aperta a mão. Pronto, é a palavra. Se o Vasco terminar na frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro, eu te dou 600 mil reais. Tu tá com 600 mil aí? Tenho 600 mil. Difícil é prometer e não pagar. Eu tenho 600 mil pra te 6 dar. mil dele. 6 mil dele. E se o Flamengo, que é o que vai acontecer, terminar na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro, você me dá 6 mil em dezembro. O provável é que o Flamengo termine na frente do Vasco. Você mas usa. uma odd 100, Tá certo? 100 eu pego. Olha aquela historinha do Leicester. História do Leicester. Lá na Inglaterra, teve uma aposta que foi igual. O torcedor do Leicester apostou com o do City. Olha a merda que deu em O 2016. Leicester foi campeão em 2016. Vai que o Vasco é o Leicester. Entendeu? Pode ser que o Flamengo termine em 10 e que o Vasco termine em 9. Entendeu? Mano. Flamengo focado na Libertadores aí, não sei o quê. Confia. É isso. Destacando primeiro aí a resposta ali, a fala do Tietê, ele tem que fazer exatamente isso, né? Defender ali os companheiros. É isso. E eu tenho todo o direito de discordar. Porque assim, é pouco, né? A gente espera muito mais do Vasco em relação ao clássico contra o Flamengo, entendendo tudo isso, né? Entendendo a questão do investimento, do trabalho que é feito lá. O time do Flamengo está há muito tempo jogando junto, né? Então, jogadores que acabam chegando tem uma adaptação mais rápida, um grande trabalho do Felipe Luiz nesse momento, a gente entende tudo isso. Mas a gente quer, cara, que os jogadores do Vasco possam levar esse espírito para dentro de campo, né? Realmente é um jogo diferente, é um jogo que você tem que ter mais atenção, não só contra o Flamengo, tá? Fluminense, Botafogo, clássicos, né? Do modo geral que a gente tá falando aqui. E no Campeonato Brasileiro tem que entrar assim toda a rodada, né? Na verdade. Mas tem que ter esse espírito e confiança. Confiança para jogar. Claro, é um jogo difícil, é um jogo complicado, perdão, o time dos caras é melhor? Mas você tem que ter mais confiança, porque eu consigo ver uma diferença, né, em relação, por exemplo, ao Série C jogando contra ele. Jogou nada também, tá? Jogou nada. Jogaram nada, absolutamente nada. Mas parece que tem mais confiança, sabe? E o Vasco, pelo histórico recente, tem essa, né, dificuldade aí, mas a gente espera que na quinta rodada, né, o Vasco possa entrar com uma outra postura, entendendo sim que o jogo é difícil, mas com confiança para jogar, né? Querendo ganhar, sem medo, entrando, vamos lá, 11 contra 11, eu sei que, né, esse é papo de causada, 11 contra 11, mas tem que ter uma motivação e confiança. A gente precisa ganhar do Flamengo aí, tirar essa urucubaca dos últimos jogos, família vascaína. Em relação à resenha ali, né, do vascaíno e do flamenguista, gol do Raio e Renan Bragança, cara, a gente tem que, né, mudar essa realidade. Sei que é um momento complicado aí, difícil que o vascaíno vem passando nos últimos anos, porque esse papo acontece muito mais pelo nosso momento, né, que o Vasco vive, do que qualquer outra coisa. Porque o momento dos caras é bom, o treinador fazendo um excelente trabalho, um time qualificado, mas, irmão, não dá para ter essa confiança. Tem essa confiança de fazer isso, porque vê as limitações do Vasco, né? Então, alguém faça alguma coisa por nós vascaínos, né? E assim, não dá pra comparar em questão de história, né? O que aconteceu ali, clube, que eu quero dizer Leicester e Vasco da Gama, não tem comparação, mas de time, de repente até né, família? Apareceu, né, grandes jogadores naquele ano, o Kanté, né, aquele... É marroquino, cara? Não é marroquino não, tô confundindo. É da Argélia, né? Eu acho. Agora eu confundi jogou no City, cara, esqueci. Vou lembrar nunca aqui. Você vai lembrar que é bom jogador canhoto, aí o Vardy, tinha outros jogadores lá também, né, qualificados, e o Leicester acabou batendo campeão da Premier League. Isso é muito difícil de acontecer, né? Muito difícil de acontecer. Um time que, assim, é inferior, né, tecnicamente, acabar ganhando uma competição de pontos corridos. Isso é muito difícil, precisa estar muito encaixada a coisa acontecer. Acho que assim, não comparando como eu tô dizendo aqui a grandeza, mas, sei lá, o Corinthians em 2017, do Carille, né, não tinha tanta qualidade assim em comparação a outros clubes e bateu campeão. Cara, aqui no Brasil, acho que nunca teve assim uma grande surpresa tirando essa, né? Que não tinha o melhor time e acabou sendo campeão. Quero a opinião de vocês aí. Eu não lembro de outro campeão dos pontos corridos aqui no Brasil, assim. É difícil demais, mas a gente espera, né, que o Vasco possa fazer uma boa campanha. Já pensou aí um vascaíno feliz nesse mundo de meu Deus. E aí, família, a gente finaliza aqui
o nosso vídeo repercutindo duas informações. A primeira, sobre Maxime Domingues, tá aí, ó. De saída, meia Maxime Domingues está indo para o Toronto, da MLS. O Vasco negocia o jogador por empréstimo até o final da temporada. Ainda não se sabe se haverá alguma compensação financeira na transação e nem se há obrigação de compra, mas o jogador já deve estar embarcando para o país da América do Norte nos próximos dias. Tá aí informação do canal. Atenção, vascaínos, quero saber a opinião de vocês sobre essa resenha aqui do Maxime Domingues, né? Teve um papo aí, uma semana atrás, que o Maxime, ele queria ter mais oportunidade, né? A chance de jogar mais. E aí, não sei se internamente teve essa conversa com o Carille e de repente ele, né, não sentiu confiança, porque teve uma matéria do GE dizendo que o Carille contava com ele, então de repente entendeu que era melhor sair, talvez também adaptação ao país, clima, não sei. Tem a questão financeira de repente também, isso aí. Mas assim, família, não é um jogador que eu vou ficar, caramba, saiu, deixou sair, não. Não é. Ah, tá vendo? Tá jogando muita bola lá nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de, né, ter o meu pezinho atrás em relação aos Estados Unidos, né? A galera tá se destacando lá, chega aqui, é melhor você observar, né? Calma, calma. Então assim, família, a única coisa que é uma questão que eu paro e penso aqui sobre tudo isso é aquilo. Eu sou um cara que procura entender a situação do Vasco em relação à gestão Pedrinho, defendo muito aqui porque me parece ser um cara que quer realmente trabalhar para o Vasco, vai errar, vai acertar, mas está visando o Vasco, como ele mesmo disse em uma coletiva, não vai ter sacanagem, e eu acho que isso já é um grande passo, né, nesse momento para o Vasco, porque a gente sabe que a gente está acompanhando aí nos últimos anos, né, entre outros presidentes, a galera que vendeu o clube para 777, então já é um grande passo o cara falar que não vai ter sacanagem, e eu confio nele nesse sentido. Mas, cara, eu sei que é difícil você contratar sem dinheiro, e aí você vai no Maxime, eu não sei se foi esse valor, mas se fala aí de 10 milhões, o 9, e o Jean Davi da mesma forma, e aí contratou o Lloyd também por 9, só que, beleza, e aí você tem que apostar, e os jogadores acabam não rendendo, mas você dá 10 no Maxime, dá 9 no Jean Davi, dá 9 no Lloyd, você entende? Você acaba tendo um montante ali que seria interessante para contratar um jogador mais top. Eu sei que envolve outras paradas, tá, família? Eu compreendo isso, que não é tão fácil assim, porque esse jogador, você pode de repente até ter o dinheiro, mas ele vai olhar para a estrutura, ele vai olhar para a condição do elenco, vai me possibilitar brigar por título, sei lá, de repente é um jogador que visa ainda a seleção do seu país. Então tem tudo isso. Mas assim, a gestão em relação a contratações até o momento, Davi, Maxime e esse papo aí em cima do Lloyd, preocupa demais. E aí eu finalizo aqui no nosso vídeo falando sobre o Léo Jardim. Tá aí, ó. Conversas avançam e Vasco está próximo de renovar contrato de Léo Jardim. Uma excelente notícia, né? A gente espera aí um Léo Jardim muito motivado para essa temporada. Eu estava aqui, né, falando com vocês, poxa, não gostaria de renovar com ele por uma questão de cláusula contratual, né? Acho interessante o jogador gostar do projeto, querer permanecer no clube, parece que isso que vai acontecer, isso, por mais que tenha um ou outro Vascaíno, né, Patrick, meu primo, gosta de criticar bastante aí o Léo Jardim, não dá, né, o Vasco tem um grande goleiro, é o Léo Jardim, então, muito bom o Vasco conseguir aí essa renovação, dar um bom tempo de contrato para ele, porque hoje é uma realidade, né, no nosso Vascão. Grande goleiro, Léo Jardim. Família, vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.